Vasco da Gama com um novo alvo para técnico. Vitor Pereira é a bola da vez no Vasco da Gama. Também vamos falar sobre um zagueiro que está na mira do Vasco da Gama. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, que tem novo alvo para técnico. Você sabe, né? O Vasco não tem treinador desde o acordo para a saída amigável de Renato Gaúcho. Vários treinadores foram tentados. O caso mais grave do Fernando Seabra, que chegou a acertar com o Vasco, mas não conseguiu embarcar pela falta de acordo entre Vasco e Curitiba. Ele tinha embarque marcado de Curitiba para Rio de Janeiro às 11 da noite da última quinta-feira. Como o Vasco queria parcelar os 4 milhões de reais de multa e o Curitiba não aceitou, o acordo melou. Pois bem, o novo alvo do Vasco é Vitor Pereira, treinador português com passagens por Corinthians e Flamengo. Vitor Pereira foi contratado na temporada passada pelo Nottingham Forest para tentar salvar o time do rebaixamento. Ele conseguiu. Inclusive participava de toda a condução e planejamento da equipe para essa temporada que vai começar após a Copa do Mundo. Mas, na virada do mês, a 2 minutos da virada do mês de junho para o mês de julho, quando acabaria o período para que o Nottingham Forest o demitisse sem pagamento de multa, ele recebeu um e-mail comunicando sobre seu desligamento. A informação sobre o interesse do Vasco em Vitor Pereira foi divulgada pelo canal Atenção Vascaínos. Segundo Atenção Vascaínos, Vitor Pereira pediu ao Admar Lopes, o homem forte do futebol do Vasco, um período de 2 dias para responder à proposta. Amigo, e o Vasco segue na busca por um novo treinador. Após as negociações frustradas com Franklin Carvalho, treinador do Botafogo, e também com o treinador do Curitiba, o Seabra, que chegou muito perto, né? Chegou a aceitar a proposta do Vasco, mas depois a coisa acabou não acontecendo por conta de um desencontro lá com o Curitiba. O Vasco tenta agora a contratação de Vitor Pereira, treinador ex-Flamengo e ex-Corinthians. Em busca de um novo treinador, o Vasco fez contato com o português Vitor Pereira, que na semana passada se desligou do Nottingham Forest, da Inglaterra, demitido após livrar o clube do rebaixamento, né? Evitou o rebaixamento na primeira divisão inglesa. O Vitor, aqui no Brasil, trabalhou no Corinthians e no Flamengo. Ele conhece o Admar Lopes e pediu 2 dias para poder pensar nessa proposta do Vasco e responder ao executivo vascaíno Admar Lopes. Então, o Vasco tentando a contratação de Vitor Pereira para ser o novo treinador da equipe. O Vitor Pereira é um treinador português de 57 anos de idade, conhecido por seu perfil intenso, disciplinador e por priorizar equipes organizadas taticamente. Ele é formado em educação física e começou a carreira nas categorias de base do Porto, antes de assumir equipes do futebol profissional em Portugal. Aqui no Brasil, ele passou pelo Corinthians em 2022, onde ele fez um trabalho bastante elogiado, né? Levou o Corinthians à final da Copa do Brasil, às quartas de final da Copa Libertadores e terminou o Campeonato Brasileiro entre os primeiros colocados. Ele deixou o Corinthians de forma conturbada, né? Alegando problemas familiares em Portugal, o que depois acabou gerando grande repercussão, porque pouco tempo depois ele assinou com o Flamengo para a temporada de 2023. E bom, no Flamengo a passagem foi curta e turbulenta. Ele perdeu decisões importantes como a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Carioca, além de ter sido eliminado na semifinal do Mundial de Clubes. Ele foi demitido após 4 meses no cargo lá no Flamengo e não conquistou nem um título. Após sair aqui do futebol brasileiro, né, após a passagem por Flamengo e por Corinthians, ele passou pelo Al-Shabaab FC antes de assumir o Wolverhampton do futebol inglês na Premier League em 2024, fez uma boa temporada e em 2026 ele foi anunciado como treinador do Nottingham Forest da Inglaterra, dando sequência ali ao seu trabalho no futebol inglês. Agora, sem clube após a passagem pelo Nottingham Forest, está aí na mira do Vasco da Gama. O Vasco fez um convite, né, ao treinador. Bom, cara, eu acho difícil de acontecer porque, assim, o Vitor Pereira vem de 2 trabalhos na Premier League, né? Um trabalho bom no Wolverhampton e um trabalho mediano, vamos dizer assim, na equipe do Nottingham Forest. E, assim,
é muito difícil um treinador conseguir entrar no mercado de Premier League, né, do futebol inglês. E aí ele consegue entrar nesse mercado de Premier League, ele vai querer retornar ao futebol brasileiro, treinar um clube no Brasil, enfim, acho difícil. Acho que até um nome bem pensado pela direção do Vasco, mas, primeiro, deve ser um treinador caro, né, o Vasco não tá com dinheiro em caixa, deve ser um treinador caro, e não sei se ele deixaria, né, assim, a Premier League para voltar ao futebol brasileiro. Ainda mais o Vasco na situação que está, né? Não é uma situação confortável. Mas vamos aguardar. Tendo novidade, é claro, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. E vamos falar aqui de mais uma vez sobre o Nottingham Forest, né? Vamos dizer assim, porque também envolve o Nottingham Forest. É um zagueiro que está na mira do Vasco da Gama, apuração dos amigos do Colina 1927, o Cauê Rodrigues e o Gustavo Tutinha. Uma das maiores preocupações do departamento de futebol do Vasco na montagem desse elenco para o segundo semestre é reforçar a zaga, reforçar a posição de zagueiro. E diante desse cenário, algumas conversas foram abertas. E um nome que ganhou muita força internamente é o do zagueiro Jair Cunha, do Nottingham Forest, ex-Santos e ex-Botafogo. O jogador está com pouco espaço na equipe inglesa e o Vasco está tentando trazer ele para o Gigante da Colina. As tratativas estavam acontecendo, mas deram uma paralisada, né, após a liminar que afastou o Pedrinho do comando da SAF, mas as tratativas estavam acontecendo e girava ali em cima de um empréstimo com opção de compra. O Vasco tentava contratar esse jogador via empréstimo com opção de compra. O Jair Cunha tem 21 anos de idade, tem 1,98 m de altura, né? O Vasco que busca também um zagueiro alto, já que toma muito gol de cabeça, né? E nesse momento é o principal alvo do Vasco no mercado de transferências para suprir uma das maiores carências do elenco, que é a zaga. Vasco volta a campo dia 16, né? Daqui a 10 dias. E sem treinador. Olha que absurdo, né? O Vasco não consegue ter um treinador e por incapacidade e incompetência do Vasco. É óbvio que a justiça está atrapalhando com tantos processos, tantas decisões, liminar para cá, liminar para lá, agravo daqui, agravo dali, mas o Vasco foi incompetente também para chegar no dia de hoje sem treinador. Porque se a atual gestão já sabia que o Renato não cabia mais com o time, não tinha mais como juntar as peças, por que já não mandou embora há muito tempo? Foi mandar embora quase no final das férias, né, praticamente. Para quando voltaram das férias, depois começou já a Copa do Mundo e tal. Aí os caras, com o Bruno Lazzaroni, vamos tentar arrumar. Cara, que zona! Olha quantos nomes já passaram. Tentou fulano, ciclano, beltrano, e não vem ninguém. Que vergonha! Agora a gente empurra a conta para a justiça, mas e antes? Antes estava lá o presidente Pedrinho, continua o Felipe, continua o Admar, era o Amodeu, agora é o Fred Luz. Cara, que bagunça! Como é que o Vasco demite o Renato e está há tanto tempo sem treinador? Mas a justiça está travando o Vasco. Porra, peraí, por que já não mandou o Renato embora há algum tempo e já não foi buscar uma solução para o lugar dele? Falta dinheiro, vai entrar agora dinheiro. O Cruzeiro está contratando o PEC, o Vasco vai botar uns 22 milhões no bolso, e aí? Faz o que com 22 milhões, minha gente? Contrata quem? Faz o quê? Cara, já tem 16 desse mês, já tem jogo. Cara, a gente está na zona de rebaixamento, não é possível que o torcedor ache isso normal. Não é normal. E o torcedor não acha. Mas os dirigentes, alguns acham. Alguns conselheiros, aqueles caras que brigam pelo poder, aqueles sanguessugas que tem no Vasco, que não saem de lá, estão há muitos e muitos anos lá. Esses caras se amarram na briga, cada vez mais tem a confusão, a gente buscar a justiça. Porra, que coisa, hein? A gente sai de um assunto ruim que é a seleção brasileira e acaba entrando em outro que é o Vasco com esses problemas todos que não se resolvem. Tomara que essa semana traga boas notícias. Eu não estou falando só da decisão judicial, não, mas que o processo continue caminhando e a passos mais largos e rápidos, porque daqui a 10 dias nós temos o Vitória pela frente, gente. A gente precisa vencer o Vitória, olha só, o jogo é lá no Barradão. Mas pode escrever reforço. Que reforço? O Vasco não contratou ninguém até agora. O Paulinho do América Mineiro. Pelo amor de Deus. E não dá de novo para botar na conta da justiça só não. Bota na conta da incompetência, da falta de recursos. Ou então,
estavam contando que tudo ia seguir normalmente e o Lamarck ia botar o dinheiro antecipadamente, porque não dá até 16 de julho para que ele entre. Porque precisa passar todo um trâmite, mesmo que a justiça não tivesse travado. Ah, mas se a justiça não trava, o Vasco estava com recurso? Não sei. Tem um bando de sanguessuga dentro do Vasco, quem garante que os conselhos iriam passar? Aqueles conselheiros, eu sou Vasco, os caras acham que são mais Vasco que qualquer um de nós. Os caras estão lá há 522 anos e eles acham que são mais Vasco que todos nós. Quem garante que esses caras não iam atrapalhar o rito? Que o rito não ia acontecer durante a Copa do Mundo? Que a gente não perde a janela? Quem garante? Ou a janela abre, como vai abrir agora, numa exceção, mas já normal, dia 22 de julho, vai até o início de setembro. Quem garante que a gente não vai ficar empurrando com a barriga para chegar lá no final e ter pouquíssimas opções para contratar? Só que um detalhe, 16 tem Campeonato Brasileiro e logo na sequência, 22, já tem a Sul-Americana, mata-mata. Vamos voltar para a nossa realidade aqui, torcedor. Olha o que nos espera. A realidade daquele mesmo time que está afundado na zona de rebaixamento, moral lá embaixo, arriadinho. É esse time que nos espera. E sem treinador. Ah, mas tá lá o Felipe, tá o Bruno Lazzaroni. Aí para, né? Aí para. Ah, a culpa é da justiça, não é só da justiça não. A culpa é da diretoria também. Que mandou o Renato Gaúcho embora há pouco tempo e não conseguiu repor. Ou será que o Vasco não é mais atrativo para o profissional do futebol? É pra gente pensar. Forte abraço, desculpa o desabafo, realmente uma segunda-feira cinzenta, né? Como tá aqui em Hoboken. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah galera, se aparecer a função de hypar, clique no botão por favor para nos dar essa moral, pois assim o nosso vídeo é recomendado para mais vascaínos. E também não se esqueça de clicar no botão de notificação, ative as notificações, ative o sininho por favor, para não perder nenhum vídeo. Beleza galera? Forte abraço, fui!